Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como sobreviver ao fim do ano. Eu sei que tá um pouco em cima da hora, mas talvez eu consiga algumas dicas que vocês ainda possam usar para lidar com duas situações que costumam ser bastante comuns nessa época. A primeira delas é como lidar com esses eventos, Natal e Ano Novo, quando a gente se estressa, porque a realidade é que a gente tem uma expectativa muito alta, a maioria de nós tem uma expectativa muito alta sobre como o fim de ano vai ser, e aí chega lá e a coisa desanda, por um monte de motivos que eu já vou comentar. E a segunda é como sobreviver às festas de fim de ano quando as tradições precisam mudar. Por exemplo, você perdeu alguém, né, por morte, você terminou um relacionamento, sua família antes era de um jeito, agora não é mais, talvez seus filhos não estão mais aqui. Como lidar com essa época do ano que é tão sensível, que tá tão ligada à gratidão, à família, tá com as pessoas que você gosta, a dividir momentos prazerosos e você não pode. Então, já vou chegar nessa parte. A primeira parte, então, é como lidar com familiares difíceis, como lidar com as festas de fim de ano que são difíceis e a gente acha que vai ser ótimo, a gente acha que vai ser que nem aquelas propagandas que a gente vê de onde tá a família toda sentada numa mesa, meia luz, todo mundo feliz, comportado, esperando cortar o peru ou o chester, enfim. E normalmente não é o que acontece. Se a sua família não é assim, ótimo. Que bom que a festa de Natal, por exemplo, ou a virada do ano é maravilhoso pra vocês. Seja grato por isso, porque eu acho que é o desejo de muita gente nessa época do ano. Mas pode ser que o seu caso seja como o da maioria das pessoas. O que acontece? Você chega lá, sempre tem aquele seu tio ou a sua tia ou um parente que te pergunta de coisas que você não quer falar. Por exemplo, como é que tá o seu emprego? Como é que tá os namorados? Como é que foi não sei o quê? Ah, sua mãe me contou que blá blá. Coisas que você não quer falar. E aí, parece que o Natal é aquela época do ano que as pessoas acham que, como a gente nunca se encontra, então é agora que a gente vai falar de todas as coisas que talvez a gente não deveria falar no Natal. Aí tem o tio que bebe demais. Aí tem aqueles irmãos ou aqueles tios, primos, sei lá, que escolhem um Natal pra lavar roupa suja. Às vezes briga de casal, às vezes rivalidade entre irmãos, né? Na frente da avó, imagina seu pai e o seu tio lá sempre tiveram uma rixa e começa a brigar no meio do Natal. Tem aquela pessoa que gosta de se vitimizar no Natal, tem aquela pessoa que usa álcool e muda durante o Natal, ou fica mais grosseira, ou começa a chorar, ou provoca briga. Como a gente sobrevive a essas situações? A primeira delas é, não morda a isca, não é pessoal. Muitas vezes a gente tem familiares que a gente só vê naquela época do ano. Então quando as pessoas fazem uma provocação e te fazem uma pergunta, não é diretamente pra você. É porque elas também não sabem muito da sua vida, não tem muito o que fazer e acabam procurando coisas pra brigar. Então procure se afastar disso daí, vai dar uma volta aí fora da casa, respira, conta 10, volta. Lembre que é uma vez no ano, é temporário, se você ficar 2, 3 horas tá ótimo e você pode ir embora. Outra coisa, tem um plano de fuga. Se você não é uma pessoa muito família, se a sua família é uma família meio complicada, comece a pensar, eu vou na festa de Natal, eu me sinto na obrigação, como é que eu faço pra ficar o tempo necessário? Bom, a primeira coisa é, vá com o seu carro, se você tiver como, combine pra alguém vir te buscar, se você tiver como. Não dependa da carona de pessoas que você sabe que no final vão querer ficar mais, que você não pode contar, que, enfim, que você vai ficar mais estressado e ansioso porque fica preso naquela situação. Então tenha um plano de fuga. Segundo, tenha alternativas. Se você não quer ficar com as pessoas lá e você põe na sua cabeça que você não quer ir, porque, gente, é importante o Natal porque é uma obrigação que a gente criou por conta de uma tradição. Mas você não é obrigado a estar lá se você não quiser. Então, se você tem autonomia, você não é, por exemplo, menor e os seus pais meio que ainda mandam em você o que você tem que fazer, se organiza. Se organiza pra passar o Natal com a sua família, janta, canta a noite feliz, pronto, vamos pra festa de Natal onde é que você quer estar. Né? Fique com gente que te faz bem. O Natal não é sobre isso, sobre estar feliz, sobre ser grato. Às vezes não vai ser a sua família de origem que vai te dar isso. E tá tudo bem. Eu sei que quando eu falo isso pode parecer um absurdo, porque a gente sempre acha que é tão automático, às vezes, passar o Natal com a família, mas não precisa ser. Às vezes a família são aquelas pessoas que você escolheu, não a família que você tem hoje. Se você tem familiares que particularmente pegam no seu pé todos os anos, fazem mais ou menos as mesmas perguntas, te colocam numa situação desconfortável rapidinho no jantar, você acabou de sentar pra comer, e aí, Carol, como é que foi aquela entrevista de emprego que não deu certo? Sabe, às vezes você tem aquele familiar que tem um prazerzinho em te colocar numa situação difícil. Se você já sabe que ele é assim, não vá pro Natal achando que essa vez isso não vai acontecer. A chance de acontecer é muito grande. Então já prepare algumas respostas. De preferência, respostas que não vão botar mais fogo na fogueira.
Responda coisas tipo, não, tá tudo bem, foi tudo bem. Não se deixe levar pela emoção, da vontade de desganar, sabe? Pular em cima da mesa e naquele... Não faça isso. Só dê respostas elegantes e segue adiante. Não vale a pena. Lembre-se disso. Não vale a pena entrar em conflito com as famílias, tá? Acho que mais uma coisa que é importante... Planeje-se com antecedência. Eu sei que hoje já tá bem pertinho do Natal, mas você tem aí umas 24 horas para planejar como responder certas perguntas que podem te fazer, como lidar, ou melhor, evitar lidar com aquele seu tio que bebe demais, o tio impulsivo, o tio que começa a fazer coisas que você não gosta. Infelizmente, muitas vezes você tem na família um tio que se passa, se você é mulher, seu tio vem, chega no seu lado, te abraça demais, fica, né, desconfortável demais, você já sabe que ele é assim, procura não ficar sozinha junto com ele, procura ficar com outras pessoas. Infelizmente essas coisas acontecem. Então, prepare-se com antecedência, tenha uma rota de fuga, tenha um plano para responder as pessoas com cordialidade, para não sobrar para você e para você não ser o centro das atenções se o Natal der errado. E também para você não se irritar com aquele primo ou com aquela tia que quer ser o centro das atenções no Natal. Deixa. É importante para aquela pessoa ela aparecer no Natal. Então, deixa, não morda essa isca. Segunda parte das minhas dicas de sobrevivência vem quando eu me divorcio ou quando eu perco uma pessoa por morte ou enfim, o que eu faço? A primeira coisa é pensar se a tradição de Natal que você tinha com essa pessoa é uma boa reviver, fazer de novo. Para muitas famílias nesse momento, para muitas pessoas é o primeiro Natal depois da morte de alguém, é o primeiro Natal depois de um divórcio, é o primeiro Natal que os filhos todos foram viajar e morar em outro lugar e você tá sozinha ou sozinho. É legal mudar as tradições, porque repetir a mesma coisa é te reforçar a lembrar como as coisas já não são mais como antes. Então, procura mudar a tradição de Natal, procura ver se tem outras pessoas com quem você gostaria de passar. Se você não quiser celebrar nada, tá tudo bem também, mas não torne isso um hábito, porque não precisa, o Natal não precisa ser um velório eterno de coisas que já foram. Procure passar com outras pessoas que você gosta, pode ser muito interessante. Faça coisas que você não faria antes, por exemplo, que você ia gastar em presentes, doa para uma instituição, usa para fazer uma viagem. Afinal, voltando na ideia da doação, Natal não é gratidão, Natal não enfim, demonstrar afeto, demonstrar amor. Às vezes fazer uma doação ou usar esse dinheiro para uma outra coisa pode ser muito legal. Cuidado para não deixar ao seu redor ou usar coisas de natais passados que também te remetem àquela pessoa. Ou seja, se você ainda quer fazer um jantar e botar uma árvore de Natal, vê se os enfeites que você está usando não vão te trazer boas memórias. Ou, se você já está tranquilo com as memórias, faça o seguinte, não repita o mesmo Natal, mas escolha alguma coisa que lembre a presença daquela pessoa, daquelas pessoas durante o Natal, mas siga adiante com uma tradição renovada, onde você se sente mais leve, mais feliz. O Natal é pra gente também fazer uma retrospectiva, mas ver a vida de uma forma positiva. Não é isso que a tradição evoca a gente a sentir, a pensar, renascimento, enfim, ser melhor no ano que vem, né? Então mude as suas tradições. Esteja com pessoas que te façam bem. Se você não quiser ter uma ceia de Natal ou uma virada com champanhe e roupa branca, vá fazer outra coisa, tenha outra atividade que você normalmente não faria, tipo uma viagem, ou estar com outras pessoas que não são muito fãs de Natal, ou passar com outras famílias. Procure atividades que saiam, acho que esse é o principal. Procura se planejar adiante, procura mentalizar coisas boas. É uma época que pode ser bastante sensível, mas não precisa ser. E lembra que você tem um ano inteiro para fazer melhor e para fazer diferente. Eu falei muito de Natal, mas se você é o tipo de pessoa que passa ceia de Ano Novo com os familiares, você pode encaixar isso também. Eu acho que o Natal tende a ser mais dramático, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que essas poucas dicas tenham ajudado vocês. E, se vocês estão vendo esse vídeo até o dia 24, pode deixar comentário, pode deixar pergunta que eu consigo responder até lá. Talvez tenha alguma coisa que eu não falei no vídeo que eu possa ajudar vocês. Se é a primeira vez no canal, por favor, assina, segue a gente, deixa pergunta, deixa sugestão para eu gravar outros vídeos, deixa comentário. E acho que vejo vocês ano que vem, é isso? Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas e a gente se vê logo mais. Tchau!